maravilhosa, e ela saindo. Isso, para mim, não tem preço. Sim. Foi isso que eu sonhei um dia. E é isso que eu estou conseguindo realizar. Então, eu sou extremamente grata ao Wax. Sim. Sou muito grata por tudo que eu estou criando. Você sabe que é muito legal, porque às vezes a gente não observa. Cada pessoa tem uma forma, né? E uma das coisas que me trouxe quando eu comecei a acessar as ferramentas do Wax é porque quando eu era advogada eu tinha que ser sempre muito séria, né? E na advocacia, quanto mais sério, né, representa que você tem uma certa responsabilidade, que você tem um certo entendimento sobre aquilo que você está falando, né? Que você sabe do que está se tratando. E eu lembro que eu entrava nas audiências, principalmente aqui em Limeira, e eu sempre entrava assim: olá, bom dia, gente, tudo bem? Aquela coisa toda. Aí eu lembro que tinha um juiz que olhava assim pra mim: bom dia, doutora. Aí tinha os advogados da outra parte assim: bom dia, doutora. E quando eu entrei no Axis, né, quando eu comecei a acessar essas ferramentas, uma das maiores liberdades que eu tive foi quando realmente eu li que ser você é o maior presente que você pode ter na sua vida. E foi depois de 30 anos vivendo que foi quando eu olhei e falei: gente, eu acho que eu nunca fui eu. Eu nunca fui eu. Eu sempre fui o que eu esperava que eu deveria ser perto das pessoas. E eu sempre fui o que esperavam que eu deveria ser, né? Então, as pessoas esperavam que eu fosse uma pessoa séria, as pessoas esperavam que eu tivesse uma certa postura, que eu tivesse uma certa inteligência, que eu soubesse falar bem. Essa era a pessoa que deveria ser correta por aí. Sim. Então, eu tinha que ser a melhor filha, eu tinha que ser a melhor neta, eu tinha que ser, no caso, a melhor esposa, eu tinha que me equilibrar nesse mundo. E eu lembro que quando eu olhei para isso, e tinha uma pergunta muito, acho que foi na própria alegria dos negócios, tinha uma pergunta assim: o que te traz alegria? E daí quando eu li isso, eu falei: gente, eu não sei. E foi ali que eu percebi, falei: como que pode você viver uma vida toda não sabendo o que de verdade te traz alegria? E daí eu percebi exatamente quantas mentiras a gente vive e a gente acredita que é verdade, porque é Sim. só o que a gente tem, e vai vivendo a partir disso. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito, né, principalmente nas classes, que é um espaço assim: se te fez sorrir, vai, porque é isso que vai criar pra você. E até então, nada assim me fazia sorrir de verdade, sabe? Me fazia sorrir artificialmente, mas Sim. não de verdade. E pela primeira vez na vida, quando eu fiz o curso de barras, acho que foi um dos momentos onde eu mais sorri de verdade, sabe? De quando eu olhei para aquelas ferramentas, era como se eu brinco muito que o Axis, sabe, parece que ele foi lá e me escolheu assim, né? Então eu lembro que quando eu olhei para o manual e quando eu olhei para as ferramentas e tinha aquela pergunta: universo, como eu gostaria que fosse a minha vida? Eu olhei para isso e falei assim: como assim eu posso dizer como eu gostaria Escolher, que né? fosse a minha vida? Porque até então a gente vai vivendo uma vida que nos dão. Então você Sim. nasce aí, você tem, né, a sua família, tem a escola, tem a religião. É como eu brinco que a visão que eu tinha era assim: Tó, tá aqui. As opções que você tem são essas. Então, você pode fazer isso, fazer aquilo. Ó, isso aqui você não pode fazer, que isso aqui não é legal para nossa família. A gente não gosta desse tipo de comportamento. Não fale isso, que isso. Uma senhorinha não fala isso, sabe esse tipo de coisa? Então, você tem aquele repertório, tipo assim: bom, então eu posso fazer isso, aqui não posso, aqui posso, aqui não posso. Aqui isso aqui me traz alegria, mas a minha mãe não gosta que eu faça isso, né? Ai, não, eu não posso me vestir dessa forma. Então, a gente é modulado a ser de uma forma. E eu lembro que quando eu vi aquele manual, eu vi aquela pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida, eu falei: Uau. gente, eu posso saber como eu gostaria que fosse a minha vida? Eu nunca parei para pensar como eu gostaria que fosse a minha vida. Porque até então a gente vê filmes, vê a vida das pessoas na internet e a gente supõe, projeta, presume de, eu gostaria disso. Mas às vezes você nem gostaria. Às vezes você só olha porque você viu a pessoa sorrindo, você compra que aquilo de repente pode te fazer sorrir. E foi aí que eu comecei a fazer perguntas depois do curso. Como eu gostaria que fosse a minha vida? E eu lembro que a única coisa que me vinha era que eu queria ter muita alegria. E não só alegria, eu queria que as pessoas olhassem pra mim, não com essa seriedade, sabe? Mas que elas olhassem pra mim com aquele espaço de uau, alegria, sabe? E foi aí que eu me comprometi. Falei: eu vou entrar, fazer essa transição de carreira, eu escolho contribuir com as pessoas, mas eu escolho que as pessoas ser o convite para a alegria das pessoas, né? Para que elas possam olhar para a vida com mais alegria, para que elas possam olhar para o seu trabalho com mais alegria, para que elas possam olhar para o seu relacionamento com mais alegria, para que elas possam se olhar com mais alegria. E eu lembro que quando eu ainda entrei no Axis, era muito ainda um espaço de que eu não via ainda esse convite da alegria, sabe?
E eu comecei de uma forma louca, divertida, diferente de criar. E é tão engraçado que eu tenho uma forma diferente, todos nós temos, né? E eu tenho uma forma diferente de muitos outros facilitadores, mas eu recebo tantos feedback assim, Rô, eu gosto do seu jeito porque é totalmente diferente de você. Eu não tenho ponto de vista se vão gostar, se não vão, se eu tô me divertindo. Sem forma, sem se eu tô com a estrutura. cara louca, se eu... Não, porque a ideia é que se eu puder, em algum momento dos meus stories, a pessoa dar um sorriso, uau, eu gerei as moléculas do corpo dela. Então é esse espaço, sabe, que eu acho que o Axis, assim como foi na sua vida, mudou pra minha, de me permitir ter alegria de verdade e de viver de verdade, né? O quanto que a gente ainda não tá tendo alegria de verdade na vida, né? E a alegria a gente cria mais, né? Daí as pessoas me perguntam, por que você cria tanto? Senhora. Ai, que linda. Maravilhosa. E você, meu amor, como que foi tudo isso pra você? Bom, eu vim de uma carreira que eu não gostava, porque Uau. eu trabalhava numa empresa onde cuidam de adolescentes infratores. E faltava apenas 4 anos para eu me aposentar. Mas eu não conseguia mais ir trabalhar. Eu errava caminho, eu travava dentro do carro, não conseguia sair do carro de jeito nenhum. Eu tinha problemas de medo, eu tive síndrome do pânico durante anos seguidos, eu tive depressão. Então, estava muito difícil para mim. Até que eu cheguei num ponto e falei, não quero mais isso para mim. E aí eu continuava fazendo, eu vendia Natura já era uma consultora, então eu falei, não, eu só quero continuar com Natura, porque Natura me faz feliz. E aí eu falei, não, eu vou sair, eu pedi minha conta, eu era concursada e eu pedi minha conta depois Uau. de 21 anos trabalhando. Todo mundo, você tá ficando louca? Não, eu não estou ficando louca, eu não quero mais isso para mim. Pelo contrário, eu não quero ficar louca. Exatamente. E aí eu escolhi que eu tinha que sair de lá. E eu escolhi, minha mãe me deu uma maior força, porque meus pais não queriam que eu trabalhasse lá desde o começo, porque eu tinha sofrido algumas rebeliões, me machucado, enfim. E eles queriam muito que eu saísse. E eu sempre não, porque eu tenho 3 filhas maravilhosas. E aí eu falava, não, mas eu tenho meu salário, foi através do meu salário que eu pude sustentá-las, que eu pude fazer um monte de coisa. Então, assim... E aí eu queria muito, muito fazer faculdade, que eu não tinha, eu já tinha 37 anos, foi quando eu me divorciei. E aí eu queria muito fazer faculdade e queria fazer sexologia. Na época Que já é diferente, né? Não Sim. é qualquer pessoa que escolhe. Eu falava... Temos uma sexóloga aqui, faça essas perguntas. E aí eu queria muito fazer sexologia, mas tinha uma coisa específica por que eu queria fazer. Porque eu queria ir para a África para ajudar as pessoas, porque lá a doença sexualmente transmissível é, assim, muito grande. E eu queria, porque eu queria ir para a África. E é muito legal, né? Porque no fundamento, por exemplo, comigo você trouxe várias questões ali de sexologia. Tem muito além disso do que as pessoas pensam. Com certeza. É o que nem a Edna falou, tem um além disso, do porquê muito, que as pessoas muito. criam, não só as doenças sexuais, mas tudo. Tudo, porque tudo tem lá um fundamento, tudo tem um porquê do que acontece, que a gente pode melhorar, que a gente pode adiantar alguma coisa. Em questão de relacionamento. Então, eram muitas questões que eu queria abordar tudo isso. E daí eu fui fazer sexologia, então eu sou pós-graduada em sexologia, fiz a pós-graduação. E estava tudo bem, só que eu não conseguia conciliar o meu emprego com sexologia. Então, eu comecei a fazer alguns chás de casamento. Uau. E aí eu ia com a sexologia para ensinar as pessoas, ensinar a noiva, mostrava coisas, brinquedos, e mostrava que era legal. Como pode ser mais divertido, como gente? pode ser mais divertido. E dava dicas assim. Eu não conheci ela. Tá vendo? Ai, por isso que acabou o casamento. E aí eu dava dicas e tinham pessoas que estavam lá e que não sabia daquilo. Não, como assim? Mas é isso mesmo? Não, peraí, eu nunca entendi isso. Não, mas é isso. Então as pessoas começaram nossa, é maravilhoso. Então eu fazia brincadeiras no chá em vez de fazer o chá de cozinha que eles faziam, então elas me levavam. E gente, eu ela já tem isso. aquela didática Já. É isso que eu tô lembrando, da Natura, na classe. Vou tentar fazer um adendo. As duas fizeram fundamento comigo agora em São Paulo. E a Edna, ela levou vários presentinhos pra elas na Natura, só que não era qualquer presentinho. O que ela fazia? Eu. Aí, o que ela fazia? Ela ia lá,
ela fazia pergunta, gente, quem souber acertar aqui o creme ou o shampoo, não sei o que, a linha da Natura vai ganhar um presente. Eu não acertei, você acertou algum? Eu nenhum. Mas a sua mãe... Minha mãe ganhou uns par, gente, minha mãe é terrível. Mas a gente ganhou também uns brindes maravilhosos. E que, fundamento que fundamento, maravilhoso. né, gente? Que fundamento. Modéstia à parte, ó, Que fundamento. Que maravilhoso. E aí eu falei assim, não, eu vou sair de lá, mas daí eu não conseguia conciliar, porque tinha que trabalhar de sábado e domingo, e às vezes tinha um chá de cozinha que normalmente não era final de semana, eu não podia, negava, e aí começou a desandar, né? Eu não podia seguir em frente. Não podia trabalhar também como sexóloga, porque eu tinha que fazer as terapias, tinha que fazer alguma coisa que também não conciliava com o meu emprego. Mas era o meu sustento. E foi o que pagou minha faculdade, foi o que sustentou minhas filhas, a mim, e pagou também minha pós-graduação. Então eu achava que eu tinha que continuar lá.